Olá, meninas! Hoje nós começamos o estudo do primeiro capítulo do nosso livro aqui, das 10 Mulheres da Bíblia. E eu vou ler aqui a lição 1 para vocês, que fala de Sara, a vida no reino do absurdo. O reino dos céus, o reino dos céus. Seus cidadãos estão inebriados de admiração. Considere o caso de Sarai, que vive a idade avançada, mas Deus prometeu-lhe um filho. Ele diz a seu marido Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Está escrito em Gênesis 12, 2. Aqui do ladinho você pode ler a passagem, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Gênesis 12, de 1 a 2. Sarai, então, fica empolgada e vai até a loja de gestantes, compra alguns vestidos, planeja o chá de bebê, redecora sua tenda, mas nada de filho. Ela comeu alguns bolos de aniversário, soprou algumas velas, muitas velas, e ainda assim, nenhum bebê. São 10 anos contados na folhinha, e mesmo assim, o filho não vem. Sarai decide então assumir as rédeas da situação e começa a prestar atenção agora. Talvez o Senhor precise que eu cuide disso. Quantas vezes eu e você já pensamos sobre isso? Será que eu preciso agora, nesse momento, usar o meu livre-arbítrio para fazer alguma coisa para ajudar a Deus a cumprir o plano dele sobre a minha vida? Uau! Ela convence Abraão de que o tempo está se esgotando. Encara a situação. Abre. Além de tudo, você não está rejuvenescendo nada. Sarai então ordena a sua serva Agar: vá à tenda de Abraão e veja se ele precisa de qualquer coisa. E eu estou dizendo qualquer coisa. Agar então entra, serva, e sai mamãe. E os problemas começam. A serva mostra-se arrogante e Sarai fica enciumada. Abraão está tonto diante do dilema e Deus chama o bebê de jumento selvagem. Um nome apropriado para alguém nascido da teimosia e destinado a desbravar seu caminho no curso da história, a coice. Preste bem atenção. Olha que interessante. Ele está falando do nome do bebê, né? Um nome apropriado, e Deus chama o bebê de jumento selvagem. Um nome apropriado para alguém nascido da teimosia e destinado a desbravar o seu caminho no curso da história, a coices. O que a teimosia na nossa vida promove? Além da dor de cabeça, de uma enxaqueca profunda, né? Louise Hay fala sobre isso no seu livro Você Pode Curar Sua Vida. A palavra de Deus, o autor fala aqui, né, que o caminho dessa pessoa que foi fruto de uma teimosia vai ter um curso, no curso da história a coices, ou seja, é uma história que vai se desenhar de um cenário de grandes desafios, né? Aquela não era a família acolhedora ansiada por Sarai, e nem era aquele o assunto que ela e Abraão tratavam com muita frequência na hora do jantar. Imagina só, Deus dá uma promessa e aí ela muda o curso da história e aí ela começa a ter desconforto acerca daquela teimosia, da desobediência dela em relação àquela promessa de Deus. Finalmente, 14 anos mais tarde, com Abraão às portas do centenário e Sarai com 90 anos, quando Abraão tinha parado de escutar os conselhos de Sarai e ela também havia deixado de oferecê-los, quando o papel de parede do quartinho do bebê já havia desbotado e a mobília já era, há muito se tornaram fora de moda, quando o assunto do filho prometido provocava suspiros e lágrimas e longos olhares para o céu silencioso, Deus lhe fez uma visita. E aí ele fala aqui, fez uma visita dizendo que seria melhor se eles escolhessem um nome novo para o filho. E aí eu imagino Sara e Abraão naquele momento. Mas vamos parar aqui para fazer 2 observações. A primeira delas, Abraão tinha parado de escutar os conselhos de Sarai. Abraão, como homem de Deus, escutava os conselhos da sua esposa. E a esposa, que lá no provérbio a gente sabe que a mulher ela pode destruir o relacionamento, né? Como ela pode edificar. Sara destruiu ali aquele momento precioso que Deus tinha reservado para ele e para Abraão, quebrando a promessa, né? Fazendo ela a promessa se cumprir, vamos dizer assim, né? Quando ela manda Agar ir se deitar com Abraão. E aí ela é uma mulher
que muitas vezes acaba não edificando a vida do marido e nem o relacionamento. E Abraão, por sua vez, também escuta essa mulher, dá ouvidos a essa mulher. E aqui, gente, a gente percebe uma relaçãozinha com Adão e Eva. Vocês estão percebendo? Assim como Eva foi lá, pegou a provisão, entregou na boca de Adão, e ele recebeu, a Sara, né, que foi a mãe da promessa, ela vai lá, teimosamente, ela manda Agar se deitar com Abraão, e ela faz a vontade dela se cumprir, porque ela não está aguentando esperar a vontade de Deus se cumprir. E no tempo certo, a palavra de Deus diz que vai se cumprir. Aí Deus, quando eles já estavam, olha só o estado deles. Abraão já não escutava mais a mulher, e a mulher parou de dar conselhos a Abraão. A tristeza assolava o coração deles dois. Por quê? Porque a promessa não se cumpria, porque eles não estavam vivendo em paz, principalmente pela existência do fruto de uma teimosia, né? Aí ele diz: quando o assunto do filho prometido, provocava suspiros e lágrimas e longos olhares para o céu silencioso, Deus fez uma visita. E aí o que Deus faz? O que Deus fala na visita? Escolham um novo nome para o filho. Eu imagino os dois parando assim para pensar, né? Eu fico imaginando, porque tudo que a gente lê, eu busco criar uma imagem daquilo ali. Aí eu paro e penso, a cara de Abraão e a cara de Sara, tipo assim, tá de sacanagem comigo, né, Senhor? Que história é essa? Que agora a gente vai ter filho. Eu tô no centenário e a Sara tem 90 anos, tá doido, Senhor? Como é que isso vai acontecer? Aí ele diz, Abraão e Sarai tiveram a mesma reação, riram. Eles riem em parte porque é bom demais para ser verdade e em parte porque pode acontecer. Riem porque tinha desistido da esperança e a esperança renascida é sempre engraçada antes de ser real. Você quando tem aquela sensação, sério que isso vai acontecer? No mínimo você regala os olhos, sério que isso vai acontecer, né? E riem da loucura daquilo tudo. Não, espera aí, isso é loucura. Mas para Deus, nada é impossível, né? E aí ele fala aqui: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E aí, que é Gênesis 17, 17. Aí em Romanos 12, 12, ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aleluia! Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 3 ordenanças, tá certo? Alegria, paciência e perseverar na oração. E aí a gente entra então em 2 questões que o próprio texto, o próprio estudo nos traz. E essas 2 questões eu quero fomentar essa reflexão junto com você, tá certo? São essas 2 que você vai responder agora e depois a gente vai trazer também lá no nosso devocional amanhã, tá bom? Então, primeira delas, coloque-se no lugar de Sarai. Fazia 14 anos desde a promessa original de Deus, anunciando um filho. E agora ela está com 90 anos. Gente, 90 anos. Deus devia ter se esquecido da promessa, certo? Errado. Deus fez o impensável, um filho. Não é de admirar que ela tenha gargalhado. Você nunca deu uma risada de Sarai? Tipo isso, não, vai acontecer, sério. Porque Deus interrompeu a rotina de sua vida com algo inesperado. Por que será que Deus interrompeu a rotina de Sara com algo inesperado, né? E aí eu queria que você descrevesse aqui, né? Ele pede, descreva o que aconteceu. Aí você vai escrever aqui abaixo o que aconteceu. Vai lá no texto, pega a partezinha do que aconteceu e coloca aqui, né? E a segunda questão, o que prejudica a sua visão do reino? O que vem hoje, o que são as escamas que impedem você de enxergar verdadeiramente o reino, né? O que prejudica hoje a sua visão do reino? O que se interpõe no seu caminho, impedindo de você ver o mundo com os olhos espirituais? Você que tem acompanhado os meus devocionais, eu sempre pedindo a Deus, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir a Tua palavra e fazer essa palavra vivificar no nosso coração.
E todos os dias eu tenho pedido, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar aquilo que a gente não veria se não fosse com os teus olhos, né? Enxerga com os nossos olhos. Então, o que que hoje prejudica a sua visão de reino, né? Do reino? E o que se interpõe no seu caminho, impedindo de você ver o mundo com os olhos espirituais, de crer que Deus é capaz do impossível? Não importam as circunstâncias. O que que hoje vem impedindo você? Será que é a religiosidade? Será que é a incredulidade? Será que é a opinião dos outros? Será que é o julgamento, é o medo do julgamento dos outros? Reflita um pouquinho, seja sincera com você e coloque aqui, escreva sua resposta. E logo em seguida, ele fala: como cidadãos do reino dos céus, é comum nos surpreendermos quando Deus faz o absurdo. E é verdade, a gente se surpreende quando Deus faz o absurdo. Eu não sei se você já teve a possibilidade, já se colocou no lugar de alguém que aguarda um milagre de provisão. O milagre de provisão, ele é um dos mais fortes, pelo simples fato de fazer você acreditar que é Deus e que vem das mãos dele. Então, se você não passou por nenhuma situação onde você precisava de provisão, e seja provisão de anyway, pode ser uma provisão financeira, uma provisão emocional, uma posição de algum tipo de recurso, pode ser qualquer coisa. Mas se você não passou por nenhum tipo de milagre, realmente você tem dificuldade de ter uma visão de reino. Mas quando você se coloca nesse lugar de dependência, você começa a viver o sobrenatural de Deus e começa a perceber a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, como cidadão do reino do céu, é comum nos surpreendermos quando Deus faz o absurdo, promove milagres e age de formas inimagináveis. É bastante frequente nos sentirmos muita vontade numa vida que podemos ver, tocar e gerenciar com o nosso smartphone. Mas Jesus disse: a não ser que vocês se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Destaca isso para você. Pega o marca-texto e destaca isso para você. A não ser que sejamos como crianças, né? A não ser que vocês se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque a criança, ela não tem a malícia que o adulto tem. Ela não tem essa visão do impossível, né? Do, não, isso aqui. Ou então da vergonha. Ou então, a criança não tem isso. Ela vai lá, ela dança, ela faz, ela pula, ela brinca, né? Ela não tem ela tem temor, mas ela não tem a vergonha, né? Ela tem o medo que é plantado no coração dela por nós que somos pais e mães. Então, a gente precisa ser como criança. Não ter vergonha de ir, não ter vergonha de clamar, não ter vergonha de buscar, né? Pois a criança vive em constante deslumbramento e fé no inimaginável. E a criança imagina. Ontem a gente estava no aniversário e a Alicia estava, o aniversário, o tema era a Branca de Neve. Ela conhece a história, então ela estava em cada lugar da decoração, ela ia e fazia um movimento como se ela estivesse na história. E aquilo chamou a atenção da moça que tirava as fotos. Ela foi dizer: ela brinca mesmo, né? Ela vive mesmo, mas toda criança é assim. E toda criança que é conduzida de forma saudável por seus pais, que é estimulada, de fato, a desenvolver a própria personalidade. Mas muitas vezes a gente quer encaixotar nossos filhos, a gente quer engaiolar as nossas crianças e fazer com que elas sejam somente robotizadamente a reprodução de quem nós fomos, de uma versão até melhorada, né? Eu acho que a tendência que a gente teve ao longo dos anos é viver uma versão melhorada de cada um de nós. Então, que eu e você possamos ter esse cuidado de entender que Deus nos quer puros de coração, acreditando, com fé, entrando na história e dizendo: ei, eu sou parte dessa história, eu faço parte do reino dos céus. Amém? Ainda assim, a vida sem filhos de Sara testaria sua fé pueril. Ao ler sua história, é possível que você se identifique com sua jornada, e é provável também que o Senhor desenvolva sua fé de criança ao longo do caminho. E aí a gente tem uma oração, que é a oração da semana. Eu vou fazer essa oração agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Muito provavelmente você já deve ter lido, né, essa parte, mas eu queria que você fechasse os seus olhos para que eu possa fazer essa oração junto com você. Amém? Jesus, nada é impossível para ti. Perdoa-nos pelas vezes
que ficamos tão absorvidos pelo reino da terra que nos esquecemos do reino dos céus. Queremos viver esperando pelo inesperado, Senhor. Nós queremos crer num Deus de pensamentos mais altos que os nossos e cujos caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Senhor, em teu poderoso nome nós cremos e queremos viver essa plenitude. Amém. Essa oração ela foi retirada de Isaías 55, 9, na verdade uma parte dela. E aí eu quero ler uma partezinha, uma passagem que está aqui na página 10, que está do lado esquerdo, que fala: chamando uma criança e disse, eu lhes asseguro que quem se faz de humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Uma criança que tem sede de aprender, uma criança que quer brincar, uma criança que quer se alegrar, uma criança que quer ouvir, né? E acredita naquilo como uma história verdadeira. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mateus 18, de 2 a 5. Amém? E agora o nosso próximo vídeo vai ser para que você possa ler a história de Sarai do primeiro dia, tá certo? Então, um beijo no seu coração. Até daqui a pouquinho.